Olá, crianças, tudo bem? Na matéria de hoje, que é Ciências, nós iremos falar sobre a poluição da água. Na aula anterior, nós havíamos falado sobre a água no planeta Terra, né? Sobre a água salgada, a água doce, e também falamos formas de economizarmos a água, né? Porque nós descobrimos que a porcentagem maior de água que nós temos no nosso planeta é água salgada. E infelizmente essa água não é uma água, né, para o nosso uso. A porcentagem menor de água é a água doce, né, que é a água que nós utilizamos no nosso dia a dia, e que ela é pouca e infelizmente ainda poluída muitas vezes, tá, pessoal? Então hoje nós iremos falar sobre a poluição da água, tá? O livro, módulo 2, tá? Nós iremos falar da página 192 à página 198. A poluição da água, ela é feita de diversas formas, tá? Se nós pensarmos na zona rural, eles usam muitos fertilizantes, né? E esses fertilizantes que eles usam nas plantações vai para os rios e acaba poluindo os rios e deixa o oxigênio dos animais, ó. E eles acabam morrendo, né? Essa água se torna uma água poluída. Existem também outras formas de poluição. A alimentação dos animais, né? Os animais defecam nas águas, os animais dessa parte da zona rural, que acaba também poluindo a água. E, né, já na cidade, na zona urbana, nós temos muita poluição, né? Eu diria muito mais do que na zona rural. Por quê? Aqui nós temos a cidade grande, né, que é onde nós moramos, e toda essa tudo que nós utilizamos vai para o rio, né? O esgoto vai tudo para o rio e aí acaba poluindo os rios. E também tem os subúrbios, né? Que são os lugares que não tem o saneamento básico, que é água encanada, e aí a água corre a céu aberto e acaba indo para esses rios e acaba poluindo tudo, né? As fábricas também é muito forte nos poluentes, porque eles jogam aquela água suja e tudo acaba indo para o rio. Aqui perto de nós temos o rio Aricanduva. Nós já até chegamos a conversar a respeito disso em sala de aula, né? Que eu até expliquei para vocês que a minha mãe já chegou até nadar nesse rio, né? Era um rio limpo, só que aí, devido à população, muitas pessoas, se tornou um rio poluído, porque o esgoto das casas das pessoas é tudo jogado lá no rio Aricanduva, né? E aí se tornou um rio poluído. Inclusive, eu lembro que quando nós conversamos a respeito da poluição da água, teve criança que citou que a família já utilizou o rio também. Minha mãe disse que tomava banho, o pessoal lavava roupa. E aí, infelizmente, hoje, né, não se pode mais utilizar o rio da forma que era utilizada anteriormente, devido, né, a esse acúmulo de poluição, de sujeira, que infelizmente hoje, às vezes nós passamos perto daquele cheiro forte, ainda mais quem mora ali perto do piscinão, né? Quando tem chuva, que aquela água cai lá, fica aquele cheiro horrível. Então, infelizmente, é muito triste, mas a poluição ela vem aumentando cada vez mais. Quanto mais pessoas, mais poluição, né? Sem contar também aquelas pessoas que não contribuem, que jogam sujeira, que descartam em qualquer lugar. Às vezes não quer um móvel, um sofá, joga lá no rio, descarta nesses lugares e infelizmente a tendência é sujar e, né, a poluição
só vai aumentando. E eu lembro também que quando nós falamos a respeito da poluição na sala de aula, teve criança que falou da nascente. É uma verdade, a nascente é limpinha, né? Aí, quando vai chegando aqui na grande cidade, vai se tornando uma água muito suja, infelizmente. Agora vai pro livro, tá? Olha só. Vai ler para vocês. Leia a manchete a seguir. Poluição de córrego em Uberlândia é analisada por alunos da UFU. Estudantes coletam material no córrego liso, área de preservação ambiental. Descarte de lixo, esgoto e material industrial são problemas no local, tá? Então, os alunos de uma faculdade, para ler aqui, ó. Os alunos de uma faculdade, eles coletaram, né, o material do córrego para estar estudando. Aí tem a primeira perguntinha oral. Qual é o principal assunto abordado da manchete? Né? Então, o principal assunto aí é a poluição, né? Você já ouviu falar no termo poluição? Comente com seus colegas, aqui está escrito. Então, com certeza já ouviram falar de poluição, né? Tenho certeza que sim. E eu também já dei uma prévia, então vocês já entenderam o que é a poluição da água, né? Muitas das atividades que o ser humano realiza provocam alterações nos ambientes, com a liberação de lixo, esgoto e materiais industriais que prejudicam o ambiente. As alterações realizadas pelos seres humanos e que prejudicam os ambientes e os seres vivos são chamadas de poluição. Então, aqui está mostrando um esgoto sendo despejado no Rio Pinheiro, em São Paulo, ó. Rio Pinheiro é aquele rio muito largo, um rio sujo, né? E tem um cheiro muito forte quando nós passamos por lá. A poluição de córregos, rios e lagos altera a característica da água, tornando-a imprópria para o consumo dos seres vivos, prejudicando também aqueles que vivem na água, como os peixes e algumas plantas. Página 193. Veja a imagem a seguir. Algumas situações que causam a poluição da água. Os resíduos acumulados nos lixões produzem um líquido chamado chorume, que pode poluir o solo, as águas subterrâneas e a água de rios e lagos. Ó, problema aqui, ó. Tá. A água utilizada... Bom, deixa para eu retomar aqui. Os resíduos acumulados dos lixões. Então, aqui na minha rua, na rua de vocês, passa o caminhão do lixo. E ele recolhe todo aquele lixo. Aquele lixo, ele vai, né, para um aterro, para um lugar especial. E lá, todo aquele lixo solta um líquido que se chama chorume. E esse líquido, ele vai infiltrando na terra, tá? E ele vai poluindo a terra. Esse líquido se chama chorume, tá? Então, ele polui o solo, as águas subterrâneas e as águas de rios e lagos. Ele vai infiltrando, tá? A água utilizada em atividades domésticas, misturada a compostos como detergente, restos de alimentos, fezes e urinas, formam o esgoto doméstico. Esse esgoto deve ser tratado antes de ser eliminado aos rios e mares. Quando não é tratado, o esgoto provoca a poluição da água, né, que é o que a Pro explicou. Ele não é tratado, né? Então, nós lavamos a louça, nós temos o saneamento básico, porque o nosso esgoto ele é encanado, mas infelizmente ele vai para o rio, né? E aí acaba poluindo. As indústrias podem eliminar compostos que causam a poluição da água dos rios, lagos e mares, e também das águas subterrâneas. Ó, aqui tem uma imagem, ó. Tá vendo? A indústria jogando a água no rio.
Os lixos descartados em rios e lagos causam a poluição da água, é aquilo que a Pro falou. Às vezes não quer um móvel, ou não precisa nem ser nada grande. Até, eu sempre converso com vocês, até uma balinha que a gente chupa, tem que guardar dentro da bolsinha, quando chegar no local certo, descartar no lixo correto, tá? Porque se nós jogarmos em qualquer lugar, não vai dar certo, né? Então tem gente que joga pneu no rio, joga restos de lixo, enfim, ó, tem até uma imagenzinha aqui, ó. Tá vendo? Vários lixos descartados. E tem muitos lixos que demoram a se decompor, né? Que é acabar. Então, ele fica de um lado para o outro, esse lixo acumulado, vai acumulando cada vez mais. O pneu demora muito tempo para se decompor, garrafa PET. E aí vai só acumulando, né, pessoal? Então, muito errado. Seja qual for o lixo, sempre tem que fazer o descarte correto. Produtos utilizados em plantações agrícolas, olha lá, falou para vocês, como agrotóxicos e fertilizantes, quando aplicados de forma inadequada, podem causar a poluição da água e rios, lagos e também das águas subterrâneas. Então, ó, tá vendo? Se ele é feito de uma forma errada, isso pode ocorrer. O que são os agrotóxicos? Agrotóxicos, produtos utilizados em plantações para combater animais e vegetais que possam prejudicar o cultivo. E os fertilizantes são produtos que fortalecem os nutrientes aos vegetais, tá? Então eles jogam nas plantações, às vezes tem aquelas pragas das plantações, eles jogam para poder matar esses tipos de animais. E aí pode acontecer, né, de poluir os rios, ainda mais nessas regiões que tem muitos rios, né? Página 194. E quais são as consequências dessa poluição, né? Então vamos descobrir agora, ó. Vejam a charge a seguir. Então, observem o desenho, né? Olha só. Ó, leiam aqui, ó. O que está acontecendo aqui nessa charge? Se nós observarmos, a charge ela mostra um problema ambiental, né? Mas que problema é esse? O que a menininha está na mão querendo levar para os peixinhos? Oxigênio, né? Então a poluição da água acaba com o oxigênio dos animais e eles acabam morrendo, né? Então é isso que ela está querendo. A água tá tão suja, tão escura que ela tá ali com o cilindro de oxigênio querendo passar o oxigênio para os animais. De acordo com a charge, esse problema ambiental afeta os seres vivos, com toda certeza, né? Afeta os seres vivos, afeta os peixes, os animaizinhos que vivem no rio, as plantações da região e nós mesmos, né? Porque muitos peixinhos morrem e é uma pena, né? Que são descartados e aí não podem ser consumidos. Veja a seguir algumas consequências que a poluição da água pode causar aos ambientes e aos seres vivos. A água poluída pode causar problemas de saúde para as pessoas que a ingerem ou que entrarem em contato com ela. Alguns desses problemas são dores de barriga, vômito, diarreia, intoxicações. A água poluída pode prejudicar e até matar animais que vivem nela. Outros animais que vivem próximo à água poluída também serão prejudicados, pois podem se contaminar ao beber dessa água. Então, olha, nessa imagem, peixes mortos por causa da poluição da água no Rio de Janeiro. Tá vendo? Olha que dó. Muitos peixinhos mortos devido a essa poluição. Se a água, página 195, tá? Se a água utilizada para irrigar plantações estiver poluída, pode contaminar os alimentos que entrarem em contato com ela.
e os animais que consumirem esses alimentos, tá? Então, ó, se essa água aqui, ó, que ela faz a irrigação, ela molha, né, as plantações. Se ela estiver contaminada, aí prejudica tudo, né? Prejudica a plantação, prejudica os animais que consumirem e até nós, porque ela vai chegar, né, de alguma forma até nós essa plantação, né? Olha só, escassez da água. Estima-se que de toda a água existente na Terra, apenas 1% dela encontra-se nos rios, lagos e nos lençóis subterrâneos, de onde obtemos a água que utilizamos em nosso cotidiano. Além disso, a água dessas fontes deve passar por tratamento antes de chegar às nossas residências. Esse tratamento tem um custo elevado e se torna ainda mais caro quando a água tem muitas impurezas e poluentes. Assim, podemos perceber que devemos cuidar da água de nosso planeta para prevenir a escassez, evitando o desperdício e combater a poluição das águas. São alguns dos cuidados que nós devemos ter diariamente. Como eu havia conversado com vocês, a poluição da água, nós já temos pouca água. Então, se nós não cuidarmos da nossa água, ela vai faltar um dia, né? Houve até um período aí que nós tivemos que economizar muito, porque as represas que abastecem as nossas casas estavam bem escassas de água, né? Um nível muito baixo. E aí o pessoal começou a fazer um rodízio, tinha dia que tinha água, tinha dia que não tinha, o pessoal ficou bem mais consciente, né? Pegava água da máquina para lavar o quintal. Hoje o pessoal deu uma esquecida, mas não pode esquecer, economizar, nós temos que economizar sempre, porque nossa porcentagem de água é bem baixa, tá? Aí tá escrito: converse com seus colegas sobre os impactos do aumento na poluição das águas que provocam no tratamento e na disponibilidade de água para o ser humano. B. Converse com seus colegas sobre as atitudes que devemos ter no dia a dia para evitar o desperdício da água, né? Então, nós já conversamos a respeito disso, né? Formas que nós podemos fazer, né? Retomar aquele pensamento de economizar para não faltar, né? E aprovar para vocês agora alguns cuidados que nós podemos ter para que nós possamos evitar esse desperdício, né? De que forma? Veja a seguir, página 196. Veja a seguir algumas atitudes que contribuem para evitar a poluição da água. Não descarte lixo no vaso sanitário, tá? Então, nunca joga papel ou qualquer outro tipo de lixo no vaso sanitário. O esgoto proveniente das casas e das indústrias não deve ser liberado diretamente em rios e mares. Eles devem passar por uma estação de tratamento antes de serem despejados no ambiente. Não jogue restos de comida, cascas de vegetais, óleo ou outros materiais no ralo da pia. Junte e descarte esses resíduos adequadamente. Aqui em casa, nós pegamos uma garrafa de 2 litros, né? Então, todo o óleo que nós usamos, nós vamos enchendo essa garrafa e depois a gente doa para alguém que faz sabão, né? Com óleo. Mas nunca jogamos na pia, não pode, tá? Ó, tá vendo? Aqui ele tá jogando a casquinha no lixo, né? E aqui é do banheiro. Não jogue lixo nas ruas, praias, rios, lagos, mares, entre outros locais. Descarte e separe os lixos nas lixeiras adequadas para a reciclagem. Então, essa é uma forma muito consciente de nós preservarmos, né, o meio ambiente, separando o lixo da forma correta, né, fazendo a seleção. Infelizmente, nem sempre é acessível, né, termos essa opção de descarte, mas muito tem evoluído essa questão, tá? Cite outras atitudes que contribuem para evitar a poluição das águas. Quais dessas atitudes você costuma ter
e quais, na sua opinião, poderiam melhorar. Então, ó, fica a dica para vocês. Utilizem, se vocês não utilizam alguma desses cuidados que devemos ter com a água, é importante vocês passarem a ter essa consciência, tá bom? Página 197. Observe a imagem ao lado. Qual situação é apresentada na fotografia? Aí nós temos duas opções: descarte incorreto de lixo ou descarte incorreto de esgoto. Então, observem nessa imagem, vocês irão escolher uma das duas opções, tá? Como esse tipo de poluição pode ser evitado? Então, lendo as questões anteriores, nós conseguimos a resposta. De que forma que nós podemos evitar que essa água contaminada chegue nos rios? O que deve ser feito antes? Vocês irão escrever aqui. 2. Julgue as afirmativas a seguir, assinalando verdadeiros, V para as verdadeiras e F para as falsas. Para evitar nós temos 3 opções aqui, tá? Ó, 3 opções. A primeira opção tá falando assim: para evitar a contaminação da água, devemos descartar o lixo no vaso sanitário. Verdadeira ou falsa? Para evitar a poluição da água, não devemos descartar restos de comida no ralo da pia. O esgoto das indústrias deve ser tratado antes de ser descartados no ambiente. Presta atenção, que aí tem, né? Prestar atenção aí na 2 e na 1, ó. Agora reescreva as afirmativas falsas corrigindo-as, tá? Então, nós temos uma opção aí só que, ó. Aí vocês irão escrever ela, vão reescrever ela da forma correta, tá bom? Essa parte aqui de baixo. Irão reescrevê-las da forma correta. Página 198. Leia a tirinha abaixo. Pouca lia, só pego essas tranqueiras. Aqui, ó, pra eu estar lendo aqui, tá? A tirinha aqui. Amanhã eu volto para tentar pescar de novo. No outro dia. Ei, turma, o lixeiro chegou. Ah, olha só, que interessante, pessoal. Infelizmente, aquelas pessoas que descartam lixo no local errado, olha lá onde vai parar. E aí, ele tentando pescar um peixinho, só conseguia pescar lixo. E os peixinhos acharam que ele era o lixeiro que vinha buscar e aí eles entregavam, ó. Que gracinha. Eles estavam entregando. Qual é o problema ambiental retratado na tirinha? Tá? Aí vocês irão escrever essa alternativa A. Alternativa B. Por que os peixes chamam cebolinha de lixeiro? Então, por que eles chamam, hein, pessoal? Façam a frase completa, caprichem no português, tá? Iniciando com letra maiúscula. C. Escreva uma atitude que auxilia na prevenção do problema ambiental retratado na tirinha. Então, você pode dar uma sugestão aí, o que pode ser feito, tá? Para a prevenção desse ambiente aí, do que está acontecendo. O que pode ser feito diferente para mudar aí essa atitude? Então, você pode... É uma resposta pessoal, tá? Você cria a sua resposta. D. De que maneira as substâncias que contaminam a água de um rio podem chegar até os seres humanos? Então, vocês, de acordo com o que nós lemos, né? Então, de que maneira, né, as substâncias que contaminam a água de um rio podem chegar até os seres humanos? Existem diversas formas, até a Pro deu alguns exemplos aqui, tá? E aí vocês irão escrever. Pessoal, aqui, a Pro já vai deixar um ganchinho para a próxima live. Não nessa, que na quinta-feira agora, nós iremos apresentar o nosso meio de transporte de material reciclável. Para a próxima aula, vocês farão essa atividade aqui, ó.
Atividade 4, muito bacana essa atividade. Aqui está escrito para fazer numa folha de papel sulfite, não é necessário fazer no sulfite, você pode fazer direto no caderno de ciências, tá bom? Depois a Pro vai mandar direitinho na próxima semana, relembrando, reforçando para vocês. Mas está escrito assim, ó. Em uma folha de papel sulfite, que a Pro substituiu pelo caderno, elabore uma charge com o tema poluição das águas. Em seguida, mostre sua charge para os colegas. Aí nós vamos conseguir mostrar na live, tá? Então, a charge, pessoal, olha aí, ó. Aqui é um exemplo de charge, tá bom? Essa tirinha. Você vai montar uma historinha falando sobre a poluição da água, tá? Então, na matéria de ciências é só. Na matéria de história, deixa eu pegar o celular pra cá. Ó, olha só, na matéria de história, vocês irão fazer o cabeçalho bonitinho, e o tema vocês irão colocar meios de transporte. Aí a Pro tá colocando 5 perguntinhas sobre os meios de transporte. Se vocês precisarem usar o caderno como apoio, podem utilizar, tá? A partir da página 236, se precisarem usar como apoio para responder. Mas são perguntas bem simples, tá, pessoal? A pergunta 1 é assim: ônibus, metrô e trem são meios de transportes coletivos. Em seu município, as pessoas utilizam muito ou poucos meios de transportes coletivos. Em sua opinião, isso é bom ou ruim para o meio ambiente? Então, vocês irão escrever, né? Aqui o pessoal utiliza muito, pouco, aí você vai colocar a sua resposta. 2. No município onde você vive, existem problemas de transporte? Se sim, quais, né? Então, vocês escrevam de acordo com a situação atual, os meios de transporte coletivo, quais são esses problemas, né? Em seu município existem rodovias, ferrovias, aeroportos e portos? Quais são os mais utilizados pela população? Quais você já utilizou? Então, aí você responde, tá? Qual é o meio de transporte mais utilizado no seu município? Tem vários, né, pessoal? Então, vocês citem os mais utilizados. E aí, na 5, para encerrar, cite 3 meios de transportes: terrestre, 3 aquáticos e 3 aéreos, tá? E para finalizar, vocês podem desenhar, tá? Um meio de transporte, o preferido de vocês, aí vocês podem fazer um desenho para ficar bonitinho aí o caderninho de vocês, tá bom? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham uma ótima aula, tá bom? E até amanhã.